Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2:18. Vamos orar? Com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor. Tua palavra produza vida, produza transformação aqui, cada um de nós. O Espírito Santo atinja as profundezas do ser da Tua igreja e faça algo tremendo e poderoso em nossas vidas para a glória do Teu nome. Tua palavra encontre lugar em nossos corações para nos transformar em nome de Jesus. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que Espírito diz às igrejas. Amém? Eu passei já alguns dias meditando sobre estas igrejas do Apocalipse. E em todas elas o Senhor diz assim: quem tem ouvidos, ouça, o Espírito diz às igrejas. Muito embora eu tenha estudado muito sobre isso, mas Deus hoje mudou o rumo da coisa, e eu nem sei o que é que vai acontecer aqui, o que é que vai dar, não sei. Eu vou agora, em obediência a Ele, falar um pouco sobre esta igreja de Tiatira, ok? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre uma coisa muito séria e importante. Nós não podemos nos acomodar com Satanás. Satanás não tem nenhuma piedade de nós. Satanás é o arqui-inimigo de Deus e de nossas vidas. Não é à toa que Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás quer destruir
as nossas vidas. Temos que botar isso na nossa mente com muita força. Não podemos nos acomodar, não podemos brincar. Sabe por quê? Eu faço uma pergunta aqui. Tem algum pecado na sua vida que você ainda não tratou? Tem alguma dificuldade na sua vida que você ainda não tratou? É aquele reme-reme, 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 tropeça, tropeça, erra, erra. E não há mudança, não há libertação, não há transformação. Tem alguma área na sua vida que você ainda não conseguiu vencer? Aqui tem gente de 10 anos, de 15, de 20, de 50, de 60, de 40, de 2 meses, de 1 ano, seja quanto for o número de que você está na jornada cristã. A vida com Jesus é uma vida de constância e vitória contínua. É uma vida de transformação. E eu quero fazer um apelo para você nessa noite, que é a todos nós, na verdade. Precisamos pegar essas debilidades, pegar essas áreas, pegar esse pecado que continua tão de perto nos assediando e fazendo-nos tropeçar e trazer hoje aqui aos pés do Senhor. Precisamos trazer aos pés do Senhor e é hoje. Porque hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o momento de você tratar com isso. Tratar com isso com seriedade. Deus não quer que você continue vivendo essa vida. Tenha cuidado. O diabo, ele não vai poupar nada. O que ele tiver liberdade, caminho para destruir, ilegalidade para destruir, ele vai destruir. Se ele achar ilegalidade, se ele achar liberdade, se ele achar espaço, ele vai destruir. Amados, quando é que nós vamos acordar? Sabendo que a volta do Senhor está próxima. Nós estamos nas últimas voltas do ponteiro. Não dá mais para brincar. Não dá mais para viver em parceria com essas coisas. Hoje é dia de salvação nesse lugar. Não fiquemos preocupados com o que vai acontecer com essa terra. Se Trump vai botar fogo no mundo, se a Rússia vai levantar contra Israel e China, Afeganistão, Irã, Iraque. Essa terra não é a nossa casa. Não é a nossa morada. Aqui estamos peregrinos. Agora uma coisa temos que nos preocupar. Com as nossas vidas. Com as nossas vidas temos que nos preocupar. Temos que nos preocupar com o nosso viver. Temos que nos preocupar com a igreja do Senhor. Isso sim, tem que encher nosso coração de uma preocupação santa. Preocupe-se com sua vida. Deixa a terra pegar fogo. E ela vai pegar fogo mesmo, porque a palavra diz que ela vai acabar com fogo. Mas aquele que fizer a vontade do Pai vai permanecer para sempre. Muitos, eu não vou dizer lá fora, eu não vou dizer no país, vou dizer aqui entre nós, estão dormindo? Alguns não creem que Jesus vai voltar. Aliás, eu sou ousado em dizer que alguns até nem creem em Deus. Acham que creem em Deus, mas é psicológico. Não é real. Fé é andar com Deus na galeria
de Hebreus, dos homens da fé, das pessoas de fé naquela galeria, todas elas estão dizendo assim: pela fé, Abraão andou com Deus, Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus. Fé é certeza. É certeza de que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, que Jesus Cristo é o Deus que se fez carne humana e que veio abrir um novo e vivo caminho e que veio criar uma nova raça, um novo homem. Esse novo homem ele fez de todos um só, que é a sua igreja. Deus prometeu dar a terra de Canaã sem ele. Ó, Moisés, pega esse povo, entra na terra com eles, mas eu não vou não. Aí Moisés teve a ousadia de chegar para Deus e dizer assim: olha, sem a tua presença, nós não vamos tirar o pé desse lugar. Meus irmãos, para Moisés, a glória de Canaã era Deus e não a terra. E tem muitos hoje aqui, muitos que estão caminhando entre nós, muitas pessoas que querem essa terra, mesmo que tenham que perder a presença de Deus. Eu prefiro essa terra. As pessoas preferem os seus bens do que a presença de Deus. Estão apegados às coisas, estão apegados aos cuidados dessa vida. Não tem um teto, é ter. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero avançar. Não, amados, não. A palavra diz que nós temos que ser contentos. Você pode ter muito, sim, mas tem um teto. Para que correria? Porque tantas oscilações e cuidados da vida que sufocam a semente, a palavra de Deus fica improdutível em você. Alguns preferem seu status na sociedade do que a presença de Deus. Amados, não negociemos a presença do Senhor nesse mundo. Não é nossa pátria aqui, não é nossa terra. Não percam a presença de Deus. Não perca Deus de vista. Morra, se for até possível, mas não perca a presença de Deus. Amém? Hoje, infelizmente, o mundo está entrando na igreja. E você vai para a internet, tá assim, ó, de fé, de gosto de fé, de gosto de doutrina, de visão. O cardápio está cheio. A pessoa escolhe o que ela quer. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus está te chamando para você voltar a ler a palavra dele. Porque o Espírito Santo vai abrir a sua mente, seu coração, se você for com sinceridade, com sede, com fome, para conhecer a vontade de Deus. Ele vai revelar para você a sua palavra. Comer a Bíblia, ler a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:4 diz assim: porque a volta do Senhor, ele vai voltar como um ladrão, a hora que ninguém sabe. E 2 Pedro 3 diz lá que essa terra vai passar por um estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão e vai destruir essa terra com fogo. Eu vou falar hoje sobre Tiatira. Essas igrejas, elas representam na história humana cada fase da igreja. Mas eu não vou falar sobre as fases históricas da igreja. Eu quero falar sobre o que Deus quer comunicar sobre cada igreja dessa, mas não vou falar sobre todos, vou falar só sobre Tiatira.
Quão profundo é o que Deus comunica sobre estas igrejas com relação à volta do seu Filho. Por quê? Porque todas elas, além de ter um aspecto histórico, tem um aspecto profético. Deus está profetizando ali algo que está chamando a atenção da gente. Algo que chamou a atenção, a realidade dessa igreja na época e que serve também para chamar a nossa atenção. Porque ele disse que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas que ele escreveu ali. E quero que abramos os nossos corações e o nosso espírito nessa noite para ouvirmos o que o Espírito está dizendo com esta igreja aqui. Amém? Essas cartas têm tudo a ver com esses últimos dias que estamos vivendo. Sabe o que é que Tiatira significa? Odor de perfume ou sacrifício de perfume. Então, a palavra-chave para nós entendermos a profecia aqui em Tiatira é obras. Obras. E essa palavra aparece 5 vezes nessa carta. E o Senhor vai chamar a atenção dela por causa das obras. Olha que curioso. Deus vai chamar a atenção da igreja por causa das obras. Nós vamos explicar por quê. Essa igreja, ela tinha uma tolerância, uma permissividade a um espírito de prostituição dentro dela. Esse espírito de prostituição estava seduzindo a igreja. A fornicação. Isso significa que a igreja estava vivendo em carnalidade. Uma igreja que tinha muitas obras, mas era carnal. Forte característica dessa igreja era uma mistura do carnal com o espiritual. Olha que loucura. Uma mistura de carnal com espiritual. E será que nós estamos longe disso aqui? Será que estamos longe? Por outro lado, eles tinham obras, serviço, mas eles estavam sendo danificados por causa da carnalidade. Irmãos, isso é sério. Eles tinham obras, serviço a Deus, mas estavam sendo danificados por causa da carnalidade, sensualidade, promiscuidade, pornografia. E como estas coisas estão arruinando a igreja do Senhor aqui na terra. Tá ou não tá? Está arruinando. Está arruinando. Muitos estão naufragando na fé. E é como se as nossas obras, o nosso serviço, a gente pensa que tentamos blindar a gente contra Deus, fazendo essas coisas. A igreja estava vivendo assim, Tiatira. Muitas obras, muito serviço, então estou blindado. Estou blindado com Deus. Deus não está vendo, porque eu estou aqui, ó, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas a igreja estava em ruína, prostituição. É como se fosse um disfarce diante de Deus. Agora, observe como é que Jesus se apresenta para essa igreja. Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Jesus tem os olhos como chama de fogo. Tudo aquilo que não tem o seu caráter, tudo aquilo que não está de acordo com o seu filho, tudo aquilo que tem a natureza do seu filho, que não tem a natureza do seu filho, não passa em branco aos olhos daquele que tem fogo nos olhos. Com esse olhar divino, ninguém pode escapar. Todos nós temos que passar
crivo do olhar de Jesus. Jesus, ele vê a verdade no íntimo. Os homens veem o que está fora, mas ele vê o que está dentro. As motivações do coração, as intenções do coração. Deus está vendo lá dentro o que tem de verdade, o que tem de integridade, o que tem de luz, o que tem de veracidade. Nada passa as chamas dos olhos de fogo desse olhar divino. Ele não só tem olhos como chama de fogo, mas ele tem pés como de bronze. Pé que esmaga, pé que esmiuça, pé que tritura, pé que destrói. E os seus pés julgam. Seus pés julgam. Isso é muito sério, meus irmãos. Carnalidade, não brinquem. Eu falo isso com temor. Muito temor no meu coração. Não brinquemos. Não fique vivendo a vida para que o mundo te veja. Amostradinho para que o mundo te veja. Você precisa ser uma carta que exala o bom perfume de Cristo e não o odor de Tiatira. Porque para Deus nós temos que ser o bom perfume de Cristo. Para os que são salvos e para os que se perdem. Não queira parecer com o mundo. Não permita que as vaidades desse mundo corrompam a sua mente e o seu coração. Procure viver uma vida digna diante do Senhor. Temos que andar de modo digno do Senhor. Não queira se comparar com o mundo. Não queira. Não busque isso para você. Isso vai ter uma terrível influência na sua vida. Você vai perder o Espírito Santo. Você vai perder a fome da palavra de Deus. Sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia? Diante de Deus, Senhor, eu quero que você fale comigo. Eu quero ouvir a tua voz para entrar aqui dentro de mim e fazer as mudanças necessárias que eu preciso. Quantas vezes você abriu essa Bíblia para que Deus falasse com você? Não é Salmo 91 não, viu? Né? E deixa até aberta dentro de casa. Qual foi a última vez que você abriu essa palavra de Deus? Não como um livro literário, mas como uma palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Qual foi a última vez? Tem muito tempo? Você não se lembra? Eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Você está morrendo. Você está morrendo. Se não estiver fazendo assim, você está morrendo. Como é a sua vida de oração? Como é a nossa vida de oração? Você tem? Existe um momento no seu dia que você fala assim: minha alma, aquieta-te. E é você e ele? Para você o buscar, para você o adorar, para você expressar todo o seu amor. E aí pode fazer seus pedidos. Eu não estou falando semana não, viu? Eu estou falando dia. Você tem no seu dia a dia o encontro com o mais precioso, o mais importante, o que tem a primazia, que deve ter a primazia, você tem? Existe um momento hoje no seu dia que você se ajoelha
Ou seja lá como for. Alguns no ajoelho, faça como quiser, deitado, sentado, seja lá como for. Mas de maneira específica, para ter comunhão com Ele. Você não faz isso durante o dia? Você não tem esse costume? Noivado que não ora, quando casar vai ser difícil orar. Vai ser difícil orar. O que é que está faltando para você escrever na sua lápide? Sabe o que é lápide? O negócio de caixão lá que você escreve aqui, jaz. O que é que está faltando para você escrever na sua lápide? Se não está assim, você já morreu. Você já morreu e não sabe. Você não ora? Oração não é uma coisa natural na sua vida? Você só ora para comer e na hora de dormir? É isso que é oração para você? Isso que é Deus para você? Você reduziu Deus a essa migalha de vida espiritual? Isso não é vida espiritual. Meus amados irmãos, isso não é vida espiritual. Isso é lixo religioso. Isso é lixo religioso. Que o Espírito Santo nos convença nessa noite. Você não tem nenhuma vida de oração. Você não gosta de orar. Você não gosta de Deus. Você está morto. Essa palavra que eu estou falando aqui hoje, se ela não está entrando em nós, sabe por que não está entrando? Porque morto não ouve. Morto não ouve. Morto não vê. Morto não fala. É isso. Por isso que a palavra de Deus não entra. Quantas palavras de Deus têm sido trazidas aqui? Palavras poderosas do Senhor, através do Espírito Santo, usando cada um de nós aqui. E acontece uma coisa atrás da outra. Pecado após pecado. Gente que não muda, gente que não transforma, gente que não avança, gente que não cresce. É porque está morta. Satanás está tripudiando sobre a sua carne, sobre a sua mente, sobre a sua vida. Satanás está tripudiando com você e você não se dá conta disso. Mas nessa noite o Senhor pode te ressuscitar. Nessa noite o Senhor pode soprar sobre esses ossos vida, vida, vida. Porque Deus tem poder para isso. Mas uma coisa é necessária. Você tem que abrir seu coração para Ele. Veja o tempo que você gasta na frente. Eu acho que não, eu vou falar, mas eu acho que eu vou falar só por falar. Novela. Quanto tempo você gasta na frente de novela? Não é possível, que aqui tem novela. Quanto tempo você gasta vendo filmes e mais filmes, séries e mais séries, não para. Quanto tempo você gasta ouvindo músicas mundanas? Muitas delas apelando para a promiscuidade. Quanto tempo você gasta com o celular? Facebook, YouTube, fofocas, política, é comentário, é isso, é aquilo. Satanás tripudiando. Satanás tripudiando. E a gente na onda de Satanás. Gastando a mente, gastando o tempo, a energia. E oração, ó. Leitura da palavra, ó. Quanto tempo você gasta com o lixo desse mundo? Aí você acha que o Espírito Santo está feliz?
Você acha que tem uma fé genuína? Isso não é fé. Isso não é vida cristã. Isso é qualquer outra coisa, menos vida cristã. Agora preste atenção. Você pode estar vindo às reuniões da igreja, mas você pode não estar sendo parte viva desse corpo orgânico. Pode estar vindo, mas não faz parte viva desse corpo orgânico. Sentar nessa cadeirinha aí, ó, não quer dizer nada não, viu? Sentar nessa cadeira não está dizendo nada. Se você não tem uma realidade espiritual, não adianta você dizer que você é parte. Se você não tem uma realidade espiritual, não adianta você dizer que você é parte. Ah, mas meu cônjuge é uma bênção. Meu pai é uma bênção. Meu irmão é uma bênção. Ah, você está vivendo na sombra deles, é? Está vivendo na sombra, né? Amados, deve ser difícil para um cônjuge ter que carregar o outro. Deve ser difícil os pais ter que carregar os filhos. Deve ser difícil os filhos carregarem os pais. Na carona, na ponga, na sombra da fé do marido, da fé da mulher, da fé dos filhos, da fé dos pais. Presta atenção. Não desista do seu cônjuge. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus pais. Mas esse não é o caminho certo, meu irmão. Não é o caminho certo. Pare de ser um peso para seu cônjuge, meu irmão e minha irmã. Pare de ser um peso para seu cônjuge. Seu cônjuge caminhando, avançando, e você? Chama para orar, não vai. Chama para ler a Bíblia, não quer. Chama para os encontros, desanima. Pare de ser um peso. Veja a fé dele. Tente imitar. Coopere. Não fique puxando para baixo. Porque senão, quem vai entrar vai ser Satanás. Vai ser Satanás. Ele vai destruir a sua vida, a sua mente, seu casamento, suas emoções, suas finanças. Ele vai destruir tudo. Vai destruir tudo. Não existe nenhum princípio de educação para Satanás, não. Ele não pede, não é educado coisa nenhuma. A palavra diz que ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele não poupa ninguém. E essa figura de Tiatira, uma igreja carnal, mas que tinha obras. Sabe o que o Espírito Santo está falando para nós aqui hoje? Uma igreja carnal, mas que tinha obras. Verso 22. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja o que essa igreja vai ficar. Jesus está dizendo que essa igreja vai ficar doente, inválida, e vai passar por grande tribulação, e aos que com ela adulteram também. Corinto, Paulo fala lá de adultério em Corinto. Paulo diz que aquele que se une com um corpo estranho cometeu adultério. A palavra diz que aquele que se une a uma prostituta se torna um corpo com ela. Mas aquele que se une a Cristo se torna um espírito com Ele. Toda forma de união que não é do Senhor, espiritualmente, é uma descrição de adultério. Toda forma de união que não é com o Senhor,
é adultério espiritual. Adultério não é só como uma realidade carnal, mas existe um aspecto terrível e profundo do adultério, que é toda forma de união e de mistura que nós estabelecemos com o mundo também. Toda forma de mistura que nós estabelecemos com o mundo é adultério. Porque isso mexe, amado, com nossas emoções, mexe com nossa mente, mexe com a nossa vontade. Aí o Senhor diz no versículo 25: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Conservai o que tendes até que eu venha. Havia um grupo nessa igreja, pequeno. E é esse grupo pequeno, no meio desse adultério todo dentro da igreja, dessa prostituição espiritual, carnal e etc., tinha um grupo que estava santo. E Jesus disse para eles: guarde, conserve o que vocês têm, até que eu venha. Conserve o que tens, não perca. Não perca aquilo que o Senhor tem dado a vocês. O Senhor tem dado muito a nós. Muita revelação, muito entendimento, muitas palavras proféticas, de exortação, de ânimo, de consolo, de advertências. Guarde que Deus tem dado a você. Você ganhou algo do Senhor? Você pode ser até fraquinho, pode enfrentar muitas lutas como todos nós enfrentamos, mas não perca o que você ganhou de Cristo. Porque se você perder, você vai cair prostrado em cama, vai sofrer as aflições e as angústias da grande tribulação que virá ao mundo. Meus amados, vamos encarar esta palavra nessa noite com santo temor, mas também com coração jubilante de alegria, porque Deus está chamando a gente a nos aproximarmos mais dele, a guardarmos o nosso bom depósito. O Senhor nos ganhou através da sua palavra. E hoje, eu quero profetizar aqui nessa noite que é um dia de virada. Hoje é o dia que vai se iniciar um grande avivamento de Deus aqui em nós e entre nós. E queira Deus nessa cidade. Que você possa dizer nessa noite: eu quero voltar para o meu amado. Eu quero voltar para o meu amado. Nós somos dele, amados. Voltemos para ele. Ele vai nos dar graça necessária, suficiente, abundante, para cada limitação da nossa carne. E aí o que é que vai acontecer conosco? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro regerá e reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça, o Espírito diz
às igrejas.